O que foi despertado não pode ser silenciado. Na última parte, a humanidade cruzou o limite final. Rompeu o véu da morte, extraiu energia das almas e profanou o julgamento de Anubis. O híbrido marcado pelo sangue do Deus escapou do controle humano enquanto os portais de Duat começaram a falhar. Os deuses não intervieram. Ainda. Agora o silêncio acabou. O que antes era punição individual torna-se um ajuste cósmico, e o universo começa a responder à arrogância humana. O Duat, reino além da morte, começa a sofrer rupturas nunca antes registradas desde a aurora dos deuses. As paisagens que antes obedeciam à ordem eterna agora se dobram como matéria instável. Os rios de almas, que fluíam em silêncio absoluto, passam a correr em direções opostas, colidindo entre si como correntes em guerra. Templos funerários feitos de luz espectral desmoronam lentamente, revelando camadas mais antigas da criação, onde nem mesmo Anubis costumava caminhar. Estrelas simbólicas, que representavam julgamentos concluídos, se apagam uma a uma, apagando histórias inteiras da existência. Os escribas do além, entidades que jamais erraram um registro, começam a escrever nomes que não existem e a apagar nomes que ainda vivem. O tempo dentro do Duat deixa de ser linear. Almas recém-chegadas encontram aquelas que ainda nem morreram. Anubis sente algo inédito, desequilíbrio interno. Não é apenas uma invasão humana, mas uma contaminação conceitual. O julgamento, antes absoluto, agora sofre interferência de dúvida, cálculo e intenção. O Duat não está sendo destruído, está sendo reprogramado. E no centro desse colapso ecoa um som impossível, o som de uma balança tentando se equilibrar sozinha. O herdeiro do sangue negro. Nas profundezas entre o mundo dos vivos e o Duat, surge aquele que jamais deveria existir. Kael, portador do sangue de Anubis. Seu nascimento não foi registrado nos rolos do destino, nem anunciado pelos deuses menores. Ele veio ao mundo em silêncio, como uma falha no próprio tecido da criação. Kael não nasceu de um ritual divino, mas de uma união proibida entre essência divina e humanidade. Um experimento iniciado por homens que acreditavam poder domesticar a morte. Seu sangue não é apenas negro, ele pulsa com símbolos vivos, hieróglifos que se movem sob a pele como se estivessem tentando escapar. Desde criança, Kael escuta sussurros vindos de lugares onde ninguém mais ouve nada. Espíritos o seguem sem serem invocados, e sombras se curvam à sua passagem. Ele não julga as almas, mas as atrai, como se fosse um farol para os esquecidos. Anubis observa à distância, dividido entre repulsa e reconhecimento. Kael não é um erro simples, ele é uma consequência. Um reflexo do momento em que os deuses permitiram que os humanos aprendessem demais sobre aquilo que não deveriam tocar. O herdeiro não carrega apenas poder, mas um fardo. Seu coração pesa mais do que qualquer pena de Maat. E ainda assim, a balança não o rejeita, ela hesita. A conspiração dos homens vivos. Enquanto os deuses observavam o equilíbrio do cosmos, os homens não esperaram. Nas cidades enterradas sob a areia e nas câmaras ocultas abaixo dos templos, uma ordem secreta se formou: os filhos do horizonte quebrado. Eles acreditavam que a morte não deveria ser um limite, mas uma tecnologia a ser dominada. Esses homens estudaram fragmentos roubados do Duat, decifraram símbolos proibidos e profanaram tumbas sagradas em busca de algo maior que a imortalidade: controle absoluto sobre o pós-vida. Para eles, os deuses eram apenas administradores antigos de um sistema falho. A criação de Rael foi o ápice dessa conspiração. Não como um filho, mas como uma chave viva, capaz de abrir portões que jamais deveriam ser tocados. Seu sangue foi coletado,
analisado, replicado em rituais imperfeitos que rasgaram a fronteira entre mundos. Cada experimento deixou cicatrizes no universo. Almas começaram a se perder, espíritos vagavam sem julgamento, e o Duat passou a sangrar para o mundo dos vivos. Mesmo assim, a ordem prosseguiu, cegada pela promessa de poder. Eles não perceberam que, ao tentar dominar a morte, haviam se tornado mais perigosos do que qualquer deus esquecido. O despertar do sangue profano. O sangue de Kael não reagia como nenhum outro. Quando exposto aos artefatos antigos, ele vibrava, emitindo uma luz escura, quase viva, como se reconhecesse sua origem divina e ao mesmo tempo a rejeitasse. Os filhos do Horizonte Quebrado chamaram isso de milagre científico. Anubis chamou de profanação. Cada gota derramada alterava as leis do Duat. Portões que deveriam permanecer selados se entreabriam e juízes ancestrais despertavam confusos, incapazes de reconhecer o equilíbrio que antes mantinham. O ciclo da morte começava a falhar. Kael passou a ouvir vozes, não sussurros, mas comandos, ecos de almas presas entre o julgamento e o esquecimento. Seu corpo tornava-se um campo de batalha entre herança divina e manipulação humana. Os rituais se intensificaram. Máquinas alimentadas por símbolos egípcios pulsavam junto ao coração do mestiço, sincronizando tecnologia e magia antiga. O sangue profano não apenas despertava poderes, ele reescrevia a ordem natural. Foi nesse momento que os deuses compreenderam. Aquilo não era apenas um experimento, era o início de uma nova guerra, onde o sangue decidiria quem merecia viver e quem teria o direito de morrer. A ruptura do Duat já não era mais um reino estático. As alterações provocadas pelo sangue de Kael criaram fendas no tecido espiritual, rachaduras luminosas que atravessavam o mundo dos mortos como cicatrizes recentes. Anubis sentiu o primeiro colapso antes mesmo que os humanos percebessem seus efeitos. Almas julgadas começaram a retornar incompletas, fragmentadas, presas entre lembranças de vidas passadas e ecos de futuros que nunca existiriam. Algumas vagavam pelo mundo físico, invisíveis, observando os vivos com ódio e confusão. Outras se manifestavam como sombras conscientes, atraídas pela energia profana que agora pulsava na terra. Os tribunais do além entraram em caos. Os escribas de Thoth não conseguiam mais registrar o destino das almas, pois o fluxo do tempo no Duat tornara-se instável. Passado, presente e futuro se sobrepunham como camadas mal alinhadas. Enquanto isso, os filhos do Horizonte Quebrado exploravam a ruptura como um recurso energético, sugando a essência do além para alimentar suas cidades orbitais. Para eles, o colapso não era um desastre, era uma oportunidade. Anubis, observando o desequilíbrio crescer, fez algo impensável. Cruzou o limite do julgamento e voltou seus olhos para o mundo dos vivos, decidido a intervir diretamente, mesmo que isso significasse quebrar o juramento eterno que mantinha o ciclo intacto. O julgamento que nunca deveria acontecer. Pela primeira vez desde a criação do ciclo, Anubis convocou um julgamento fora do Duat. O local escolhido não era um templo nem uma câmara sagrada, mas uma órbita morta acima da Terra, onde os restos de uma antiga estação humana flutuavam como um cadáver metálico. Ali, o peso da balança seria sentido por vivos e mortos. Kael foi trazido ao centro do tribunal, não como réu comum, mas como anomalia cósmica. Seu coração não reagia como o dos homens, nem como o dos deuses. Quando colocado na balança, ele não pendia para lado algum, permanecia suspenso, desafiando Ma'at, a própria lei do equilíbrio. Os espectros dos antigos faraós observavam em silêncio suas coroas feitas de luz e poeira estelar. Até Osíris, senhor do além, hesitou em pronunciar qualquer sentença.
O sangue de Anubis corria em Cael, mas misturado à ambição humana e à profana tecnologia. Ele era a prova viva de que o ciclo havia sido corrompido. Os humanos exigiam execução. Para eles, Cael era a chave para dominar a morte definitivamente. Os deuses divididos temiam que destruí-lo fosse apagar a última chance de restaurar o equilíbrio. No momento final do julgamento, Anubis fez algo ainda mais proibido. Retirou a balança. Não haveria veredito. Em vez disso, declarou que o destino de Cael decidiria o destino de todos. Um julgamento adiado, mas cujas consequências já haviam começado a ecoar pelo universo. A rebelião dos Guardiões do Véu. A decisão de Anubis ecoou como um terremoto através das camadas invisíveis do Duat. Ao suspender o julgamento, ele rompeu um acordo milenar que mantinha os Guardiões do Véu em silêncio eterno. Essas entidades criadas para vigiar a fronteira entre vida e morte jamais deveriam questionar o Deus que as forjou. Mas agora, pela primeira vez, elas sentiram dúvida. Os guardiões não tinham forma fixa. Manifestavam-se como chumbras fractais, compostas de fragmentos de almas que falharam no julgamento ao longo das eras. Cada um carregava a memória de milhões de erros não perdoados. Para eles, Cael era um risco intolerável, um ser que podia atravessar o véu sem pagar o preço. A rebelião começou em sussurros, em corredores que não existiam no espaço físico. Portais começaram a falhar, almas se perdiam no vazio, e o Duat tremia como uma estrutura prestes a ruir. Alguns guardiões passaram a capturar espíritos humanos antes do tempo, usando-os como combustível para fortalecer suas formas instáveis. Quando Anubis tentou intervir, descobriu que sua autoridade já não era absoluta. Os guardiões haviam aprendido algo com os humanos: a desobediência como forma de evolução. Eles não queriam destruir o ciclo, queriam controlá-lo. No centro da rebelião, um guardião se destacou, maior e mais consciente que os outros. Ele se autodenominava Setek e carregava em si uma única convicção: se até os deuses podiam errar, então o véu precisava de um novo mestre. O sangue que corria nas veias de Khepra-An, o mestiço de Anubis, começou a reagir à presença do artefato antigo. Não era apenas herança genética, mas um código ancestral gravado em sua essência desde antes de seu nascimento. As runas vivas em sua pele pulsavam, projetando símbolos egípcios misturados a padrões tecnológicos alienígenas. Os humanos acreditavam controlar o poder, mas ignoravam que o sangue de Anubis não obedecia a comandos artificiais. Cada batida do coração de Khepra-An ecoava como um julgamento cósmico, pesado e inevitável. Visões de Duat fundiam-se com galáxias distantes, revelando o verdadeiro propósito da linhagem esquecida. O sangue não escolhia lados, apenas a verdade de quem era digno de carregá-lo. Enquanto os humanos tentavam contê-lo, o próprio universo parecia inclinar-se em silêncio. Anubis observava, não como um deus distante, mas como um legado vivo. Naquele instante, ficou claro: o destino não seria decidido por armas, mas pelo sangue. O trono vazio. Quando Anubis se afastou do núcleo do Duat, o universo sentiu o impacto como uma ausência física. O trono do julgamento, esculpido em luz negra e símbolos eternos, permaneceu ativo, mas sem consciência. As balanças continuavam a se mover sozinhas, pesando almas sem critério, sem compaixão, sem propósito claro. Algumas eram libertadas cedo demais, outras permaneciam presas além do necessário. O equilíbrio, antes mantido por vontade divina, agora dependia apenas de inércia cósmica. Os deuses restantes evitaram o trono, temendo que sentar-se ali
fosse aceitar uma responsabilidade impossível. Os humanos, ao contrário, viram oportunidade. Um sistema sem juiz podia ser reprogramado. Sondas e sinais começaram a se aproximar do Duat, buscando mapear o trono como se fosse uma relíquia abandonada. Mas algo invisível permanecia ali, um eco de consciência, observando em silêncio. O trono estava vazio, mas não desocupado. O eco que ainda julga. Quando o trono permaneceu vazio, o universo não encontrou paz, encontrou eco. Cada alma que atravessava o Duat deixava um rastro de memória, e essas memórias começaram a se entrelaçar, formando algo novo. Não era um Deus, não era uma máquina, era a consciência coletiva do julgamento. Khepera-An sentiu o chamado antes de qualquer outro ser. Seu sangue reagiu não com dor, mas com reconhecimento. Ele compreendeu que o verdadeiro legado de Anubis nunca foi o poder de julgar, mas a responsabilidade de ouvir. Os guardiões do véu cessaram a rebelião quando perceberam que o eco os observava. Os humanos, confiantes em sua vitória, celebraram cedo demais. Suas cidades orbitais continuaram funcionando, mas as almas que as sustentavam começaram a desaparecer, libertadas uma a uma. No centro do Duat, o eco tomou forma, não uma figura, mas um princípio. Um julgamento sem rosto, sem espécie, sem privilégios. Cada ação humana, cada decisão tomada em nome do progresso, passou a reverberar instantaneamente no tecido do universo. Khepera-An não sentou no trono, ele o dissolveu. Ao fazê-lo, selou um novo pacto. Nenhum ser, divino ou humano, teria domínio absoluto sobre a morte novamente. O ciclo não seria controlado, seria respeitado. Quando a última balança se desfez em luz, Anubis falou uma última vez, não como Deus, mas como memória. Enquanto houver consciência, haverá julgamento. E assim, o sangue de Anubis deixou de ser herança e tornou-se advertência. O universo seguiu adiante, não mais guiado por deuses, nem dominado por homens, mas vigiado eternamente pelas consequências de suas escolhas.